convosco. Amém. Louvamos a Deus pelo seu amor imensurável, incomparável pelas nossas vidas, porque Ele tem cuidado de nós, Ele é presente nas nossas vidas. Se você não consegue enxergar Deus, você tem que ir no oculista espiritual, porque Ele está em todo lugar, em todas as ações. Estamos meditando no Salmo 56, esse interlúdio do nosso próximo tema. Se Deus assim permitir, mais o dia de hoje, mais um culto, nós estaremos entrando no nosso novo tema de estudo. Hoje pela manhã nós iniciamos o estudo dos 5 pontos do calvinismo, ou as 5 doutrinas da graça. Se você não assistiu, convido você a assistir. Você não tem aquela oportunidade na palavra, como a minha esposa, eu perguntei para ela como foi, ela falou, é muito técnico mesmo. Você tem que começar a crescer um pouco em conhecimentos acessórios para dar alicerce na sua fé. São apenas informações emocionantes ou depoimentos, mas você tem que entender como que é construída a fé, para que você possa expor esta fé para as pessoas. Mas na semana passada, nosso último encontro, nós estivemos meditando dentro do Salmo 56 sobre o tema medo e esperança. Davi, como eu e você, teve lutas de todo tipo, mas o que mais marcou a vida de Davi foi a ação de Deus. A ação de Deus, pastor, mas não foi Saul. Não foi Saul. Foi a ação de Deus utilizando Saul, utilizando os seus inimigos para que ele pudesse ser, mesmo nos seus pecados, o maior rei de Israel. Muitas vezes ele pensou em desistir, mas como nós começamos a meditar hoje, nós temos um elemento na vida daqueles que são salvos que chama-se perseverança dos santos, porque ele declarou, porque ele determinou. Porque Ele determinou, porque Ele nos escolheu. Assim nós continuamos o nosso caminho, mesmo que nós não queiramos. Independente da luta e dificuldade que nós venhamos a passar, o Senhor nos sustenta e chama-se perseverança dos santos. Os versos que meditamos na semana passada foram os versos 1 a 4, que disse: ao mestre de canto, segundo a melodia, a pomba nos terebintos distantes, hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime. Misericórdia de mim, ó Deus, e me oprime, pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo temor, hei de confiar em Ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me pode fazer o homem? O que me pode fazer um mortal? Havia sim medo na vida de Davi, mas mais do que medo, havia esperança. E conforme eu fazia essa meditação, para trazer para vocês, eu coloquei essa frase que é minha, assim, quase que dá para ouvir, dentro dos pensamentos de Davi, as palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12:10, em que ele dizia: pelo que sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Os momentos em que nós temos mais lutas e dificuldades é quando nós mais nos aproximamos de Deus. As enfermidades, os reveses fazem com que nós busquemos a Deus, porque a nossa capacidade ela é limitada, não é ilimitada, ela é limitada, por isso nós buscamos Deus. Dando continuidade à nossa ministração, a palavra de hoje tem como título perseguição
Lágrimas e Sangue. Tá? Um título parece bem violento, mas não é. Vem falando de um homem que estava lutando contra as suas dificuldades. Eu quero convidar você, mais uma vez, a ficar de pé, para nós lermos Salmo 56 na íntegra e podermos fazer a meditação parcial desse material. Salmo 56, assim diz a palavra de Deus. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a pomba nos terebitos distantes, hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me, e me oprime pelejando todo o dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim, para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro, todas as lágrimas? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isso, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus, ponho a minha confiança, em nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças, pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Palavra do Senhor, amém? Senhor, Tu és bendito, Tu és amado, a Tua palavra, Pai, transcende séculos, a Tua palavra, Pai, que nos alcança nesta noite, precisamos ouvir a Tua voz. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, coloca, Pai, nos nossos ouvidos um filtro espiritual, para que nós venhamos a entender as ministrações, o Teu agir e o Teu falar. Peço, Pai, mais uma vez, a Tua capacitação sobre a minha vida, que eu possa, Pai querido, ser um instrumento da Tua vontade nessa noite, em nome de Jesus, amém. Podeis se sentar em nome de Jesus. Perseguição, lágrimas e sangue. Nós sofremos perseguições, menos do que merecemos. Sofremos menos perseguições do que outros irmãos nossos ao redor do planeta Terra. Você que tem o tempo de oração na quarta-feira, você vê, nós oramos pela igreja perseguida, e vários fatores eles são levados em conta, coisas que nós nem mensuramos. E essa perseguição, ela gera lágrimas, lágrimas secretas, né? Lágrimas secretas, sofrimentos que ninguém vê. Naquele momento em que as luzes se apagam e você está sozinho com Deus. Seu cônjuge já foi dormir, o teu pai já foi dormir, já não está mais nas telinhas lá. E aí aquele breve momento em que você para e começa a pensar, muitas vezes as pessoas choram. É derramado sangue. Talvez não o sangue literal como é dos nossos irmãos na Nigéria, em Uganda, em outros países da Ásia. Mas há um derramamento de sangue nessa perseguição e tudo mais. Nós vamos meditar nessa noite dos versos 5 a 8.
5-6 diz o seguinte: todo dia torcem as minhas palavras. E nos versos anteriores nós vimos que haviam pessoas, uma grande multidão, além de Saul, o perseguindo. E ele fala: todo dia torcem as minhas palavras. Davi falou algo dúbio, algo que dava uma dupla interpretação. Os seus pensamentos dos perseguidores são todos contra mim para o mal. Eles se ajuntam, eles se escondem, eles espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Todo dia torcem as minhas palavras. Claramente a citação inicial é uma referência aos inimigos de Davi. Ele está falando das pessoas que não gostam dele, da Saul e seus perseguidores. Mas esses homens, eles pegaram as palavras de Davi e através das palavras dele, eles têm gerado mentiras. Distorcem as palavras. Isso acontece muito, falei hoje pela manhã, na comunicação. Muitas vezes eu falo algo para você e você entende como você quer. Pelo seu estado de espírito, pelo seu afastamento de Deus, pela sua ira natural do ser humano. E o que acontece é que gera algum tipo de confusão. Eles caluniam as palavras de Davi, ou lhe causam tristeza por causa das suas palavras. Essa situação contínua afetava a sua mente. Então Davi, ele percebia que as palavras que ele tinha falado gerou algum tipo de alvoroço. Quantas vezes nós ficamos dentro dos nossos pensamentos? Por que eu falei isso? Por que eu agi desta maneira? Por que eu fiz isso ou aquilo? Se nós estamos vivos, nós vamos cometer erros. Isso é natural. Davi, mesmo sendo a referência dos reis de Israel, ele também é referência de adultério, ele é referência de mau ensino para os filhos, ele era um péssimo pai, entendeu? Mas ele tinha uma coisa no coração que era temor do Senhor. E quando ele identificava o seu erro, quando ele era chamado à atenção, ele se colocava no lugar dele como diante de Natã e falava assim: eu pequei diante do meu Deus. Aqueles homens olhavam para a situação de Davi e queriam destruí-lo. E essa situação gerava na mente dele um sentimento de desprazer, um sentimento de tristeza, um sentimento de constrangimento e de ira. Ele não sabia, a vida dele era um misto de emoções, porque ele lembrava daquele momento em que Samuel o havia ungido e falou: você vai ser rei de Israel. E aquilo não acontecia. É algo que muitas vezes nós temos sobre as nossas vidas, palavras. Às vezes você ouviu de alguém, cristão ou não, lançou uma palavra profética sobre a sua vida e você fica aguardando aquilo. E aí você fica regando. Eu estava vendo uma série uma vez e mostrava um menininho em que havia aquela tarefa que todos nós fizemos na infância. Você não fez, você precisa fazer. Que é pegar um algodãozinho, colocar álcool e colocar um feijãozinho em cima. E aí você fica vendo o feijãozinho, ele vai crescendo durante o tempo. E aí dentro da sala de aula, aquele feijão só daquele menino não cresceu. Ficou mirradinho lá. Os outros nasceu feijãozinho, bonitinho, aquele menino ficou magoado com aquilo, entristecido com aquilo. Se a gente não tem a fé em Deus, a gente fica marcado por momentos como esse. Em vez de você ser marcado por coisas boas, você é marcado por coisas ruins. Davi, ele estava com essa sensação. Será que aquela palavra de Samuel era verdadeira? E ele começava naquela luta interna dele. Esse versículo, versos 5 e 6, ele contém uma dupla queixa. De um lado, pessoalmente, ele sabe que ele não foi sucedido em que ele havia preparado. As palavras dele foram distorcidas. Seja muito claro como na sua comunicação. Às vezes a gente tem esse recurso no WhatsApp, né? 1 e-mail, velocidade 1 e-mail, 2, você vai lá no YouTube também, 2, 3, entendeu? Você nem entende o que o cara ouve. Tem estudos que dizem que até faz mal para os nossos neurônios, essa velocidade, esse negócio, porque nós somos feitos para ouvir no 1x. Por mais que muitas vezes seja muito chato ouvir áudios de algumas pessoas, em que o cara, para ele falar uma frase, e ele vai. E ele fala na mesma lentidão de como ele digita, em que ele fala: oi pastor, enter.
Paulo, enter. Como? Enter. Está, enter. Tudo bem? Enter. Ponto de interrogação, enter. E aí o cara quer falar dessa maneira, a gente fica impaciente. Essa impaciência é uma característica dos nossos tempos. É a característica de você chegar lá no McDonald's e você entrar num lugar e você já sai, já vai comendo com o lanche no colo, não tem tempo de parar. E que você quer qualquer informação, você não tem que sentar. Eu fui do tempo em que eu tinha que ir na biblioteca. Quando eu tinha a idade da Luísa e do Zé, que eu comecei a estudar para a Escola Técnica Federal, que um amigo meu falou, olha, tem um negócio lá e tal. Eu falei assim, eu vou estudar. Aí eu comprava livros, eu ia para a biblioteca, eu montei um plano de estudo, fui lá para a biblioteca, e eu ia lá, poxa, eu quero ver esse tema. E eu ia lá, entrava na livraria, procurava, entendeu? É um negócio diferente, entendeu? Que as pessoas de hoje não entendem. Eu estou com uma dúvida, eu digito no Google lá, Manu, nós estamos conversando na igreja, não tem motivo nenhum para você chorar. Você está sentado do lado da sua mamãe e você não é um bebê, tá? Então eu ficava ali naquela biblioteca e aí eu vejo nos dias de hoje essa diferença, entendeu? De música, em que eu vi toda uma transferência de músicas em LP para um som digital. É uma coisa que a gente não entende porque as pessoas não participaram. As pessoas não participaram. Então a gente tem essa rapidez. E essa rapidez muitas vezes atrapalha, porque nós queremos que Deus haja na nossa vida com essa rapidez. Não adianta você querer colocar Deus em um e-mail ou dois, porque Ele não vai se adaptar na sua velocidade. E você vai se frustrar. Então Davi havia falado mal. E ele deu pano para manga para as pessoas. Então eu já falei para vocês que eu tenho uma prática. Eu mando uma mensagem a respeito de um assunto. A pessoa responde. Se a pessoa não entendeu, eu mando uma segunda mensagem. A pessoa não responde ou responde errado, eu pego e ligo. E falo assim, vamos conversar e vamos realmente tratar disso. Davi não teve essa oportunidade, as pessoas distorceram e ele estava chateado com isso. Do outro lado, aqueles inimigos, eles maquinavam todo meio para destruí-lo. Entenda que você está num mundo que não é o mundo que você deveria estar. O mundo que você está agora é um mundo caído, é um mundo que jaz no maligno. Então tudo que tiver que dar errado, o mundo vai conspirar para que dê errado na sua vida. Se você facilitar, pior ainda. Carro, seguros, segurança, conversa franca com as pessoas, com o cônjuge, com os filhos. Isso que a Esther está fazendo, a gente já devia ter acontecido isso há muito tempo. Por que o Danielzinho está sentado aí e não está com chilique? Por que a Júlia está quietinha ali? Porque é instrução. Nós também temos que ser instruídos. Porque o mundo, ele luta contra mim e contra você. Pode parecer à primeira vista estranho supor que imediatamente nos versos 1, 2, 3 e 4, que imediatamente antes teria lamentado estar sob a influência do medo e reconhecer agora que só estava aflito. Mas até certo ponto percebeu que o próprio autor do seu desconforto era ele mesmo. Então, no verso 1, 2, 3 e 4, ele vem falando desse medo. No verso 5 e 6, ele reconhece que ele tem participação. E muitas vezes o que acontece é que você culpa Deus pelas decisões que você tomou. Toda decisão que eu tomo, em especial financeira, eu vou na presença do Senhor. E eu oro a Deus. Pode dar errado? Pode. Eu posso ter uma interpretação errada? Posso ter uma interpretação errada. Mas, se eu vou à presença de Deus, a possibilidade de dar certo é muito maior do que se eu não for. Ele, Davi, não deve ser considerado como alguém destituído de ansiedade e medo. E quando nós vemos a figura de Davi falando, olha, eu matei um urso, eu matei um leão, mas ele tinha medo. Ainda mais que ele sabia que as ações dele tinham consequências. Davi aqui fala das circunstâncias que o provocavam, os quais a sua fé certamente vencerá. Então, Davi ele luta contra o medo, contra a ansiedade, contra a dificuldade, mas é a carne lutando contra o espírito. Se você não alimentar o seu espírito, a sua carne vence. Se você colocar alguém para lutar com você em que ele não está preparado, você vence.
Se você não estiver preparado, quem vence é o inimigo. A nossa preparação, ela é leitura da palavra semanal, oração e Bíblia, e palavra de Deus, igreja, de manhã e à noite. Enquanto você continuar achando que amanhã é o momento de você dormir, você não está se preparando. O tempo de preparação vai demandar se você vai estar numa posição maior, mais avantajado ou não. E quem decide isso é você. Você pode ter 1000 outros lugares para estar, mas você tem que estar na casa do Senhor no dia do Senhor, para você aprender. É uma prática que você tem que desenvolver, como a leitura e a oração. Se você optar por não fazer isso, você não vai estar preparado no dia da luta, e você vai padecer mais coisas do que se você estivesse preparado. Davi confessa a sua própria carência de sabedoria e previdência, demonstrada no resultado negativo de cada plano que pensou. E esse salmo ele não especifica o que ele estava tentando fazer, mas ele fez errado. O mal ao seu lado se agravava pelo fato de que seus inimigos estavam empregando seus conselhos para tramarem a sua ruína, e tudo o que eles puderem fazer e utilizar, eles vão utilizar. Satanás, ele não tem pena de você. Satanás, ele não está preocupado em usar algumas armas ou deixar de usar. Ah, mas nesse momento eu estou com dengue, nesse momento eu estou com tal enfermidade ou com tal problema. O diabo, ele vai ser complacente comigo. Ele não vai ser. Talvez se você ver uma luta dessas de ringue, mesmo do Moisés, você vai ver que quando o oponente cai no chão, o juiz intervém e fala: para! Na luta espiritual não tem isso. Só abaixa um pouquinho que está muito forte o ventilador e está muito barulho, por favor. Ou é chuva? É chuva? Ah, tá, então perdão. Tá? Entenda que Satanás, ele vai usar todas as armas possíveis para te destruir. E ele não vai dar uma pausa, não tem um juiz. Deus, ele não vai falar: dá uma pausinha aí, porque o Rafael, o Gabriel, eles precisam fazer isso ou aquilo outro. Dá uma pausinha aí, porque o fulano ou a fulano está cansadinho. Não tem isso. E aqui ele está mostrando exatamente essa condição de que foram usadas palavras contra ele. Davi adiciona que eles se ajuntaram, e isso se tornou um caso ainda pior. Ele não está lutando um contra um, ele está lutando contra um grupo. Se você vê filmes de luta chinesa, coreana, você vai ver aquele cara com filmes de Kung Fu. O Bruce Lee está lá no meio, entendeu? Tem 10 oponentes com armas diversas, e aí o povo vem brigando com ele. Engraçado que vem um de cada vez, porque se forem todos, já era. Davi está falando, na luta espiritual, vem todos de uma vez. Você está com problema financeiro? Vem enfermidade. Está com enfermidade? Vem com problema emocional. Está com problema emocional? Alguma outra coisa vai acontecer para te desestabilizar. Estava lá com o André na segunda-feira. Essa foi... Eu até parei para orar depois. O André, no nosso horário, cedinho, é 8 horas ou 7, eu não lembro? Não, 7 é o Carlos. 8 horas... Vamos lá, vamos montar esquema, vamos fazer desse jeito. Eu falei: agora vai. Não sei o que. Toca o telefone. Toca a campainha, sei lá. O motorista dele dizendo que entraram no caminhão, tiraram o vidro, roubaram o tacógrafo, roubaram não sei o que, tinha que mandar o caminhão para lá, para não sei o que. Você acha que é a ação de quem? Com a permissão de quem? São os inimigos tentando fazer com que você não dê o próximo passo. E naquele dia, eles conseguiram. O André abortou. Cada um sabe das suas necessidades, das suas prioridades, do que tem que ser feito. Eu não estou aqui para julgar nada. E aí ele tomou uma decisão e saiu para resolver as coisas. Temos que tomar cuidado para nós não termos uma vida apenas de apagar incêndios. Se você for uma pessoa que só apaga incêndios, você vai apagar incêndios o resto da vida. Por isso que você precisa investir em coisas, em tempo, em negócios, quando há tempo.
Ele adiciona que se ajuntavam, isso tornou o seu caso ainda pior. O indivíduo sozinho contra muitos inimigos, João 18:3. Evangelho de João, capítulo 18, verso 3, diz assim: tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e fariseus alguns guardas, que em outro evangelho diz que eram muitos guardas, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. E quando nós meditamos nesse texto bíblico no passado, nós falamos da coorte, que eram aproximadamente 1.000, 2.000 pessoas para prender um homem. Ao mencionar que ele se esconde, ele chama a atenção para as sutis maquinações que aquietavam no seu coração, a fim de surpreendê-lo para a destruição. Esses homens, essas pessoas que querem destruir você, eles sentam dolosamente programando como te prejudicar. O verbo traduzido por se escondem apresenta a determinação de, se necessário for, fazer inclusive uma cilada. Não é para nós lermos, mas em Atos capítulo 23 mostra a figura do apóstolo Paulo preso e as pessoas fazendo uma conspirata, fala esse nome. E eles falam assim: olha, vamos nos reunir e nós só vamos comer pão novamente quando a gente matar esse homem. E não vamos fazer nada enquanto não matar. E aí ele se levanta aquela conspiração. É nesse sentido. As pessoas, elas ficam tramando sobre a sua vida. Davi nos diz que o pressionavam de todas as direções, de modo que não nutriam por ele respeito algum. Ele aponta para o seu implacável ódio como a causa da sua furiosa perseguição, movida contra ele, muitas vezes sem sentido. E as pessoas não estão nem aí. E aí aquela musiquinha lá do tô nem aí, para nós não serve, mas para o inimigo serve. Ele olha e fala: Rayane está chateadinha porque o papai dela está enfermo. Se eu puder destruir ela, eu vou destruir. E aí cria uma série de situações para que o nosso coração, que não está alicerçado na palavra, ele caia para o lado do mal. 56 verso 7. Davi dá um grito de clamor e ele fala: dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Davi não foi crente aqui não. Derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Dentro da linguagem evangélica dos nossos dias, ele falou assim: queima Jesus. É a mesma coisa daquele povo lá que falou assim: Jesus, o Senhor quer que a gente ore e caia fogo do céu sobre essas pessoas? Davi, Deus falou, cara. Jesus fala: não é assim, cara, nós viemos para trazer o amor, não é destruição. Davi olha e fala: dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade, derruba os povos, ó Deus, na tua ira. O início desse versículo por muitos é lido de uma forma interrogativa, dizendo: escaparão eles da sua iniquidade? Escaparão eles após a sua ação perversa? Haverá escape para eles? Uma dúvida. Muitas vezes nós nos deparamos com as pessoas que nos perseguem e nós perguntamos: vai continuar assim? Está tudo certo? Qual é a resposta disso? É não. A resposta que Davi estava impetrando ali, ele não estava dando uma ordem como se ele fosse mandar em Deus. Ele sabia o resultado daqueles homens. Ele está simplesmente atestando que ele confia no Senhor. Eles não escaparão por causa da sua perversidade. Os maus pensam em escapar, mas Deus os lançará no chão. Tinha uma novela que eu não assisti na década de 80, que a pessoa falava assim: na chão. Lá no chão. É isso que vai sobrar das pessoas. As pessoas, elas vão virar pó. Não vai sobrar nada. Quando eu entrei aqui, a florzinha estava tão bonitinha. Aí o Wallace estava aqui e eu falei assim: e essa flor murcha aí, Wallace? Quando a gente trabalhava com batalha espiritual e via esse tipo de coisa, eu falava assim: olho gordo, né? O cara olhou assim e aí a flor murchou. Na verdade, o calor fez com que ela murchasse. Ele traz à mente o fato de que os ímpios, quando permitido por Deus prosseguirem ininterruptamente em suas trajetórias tortas, eles acham que estão certos. Eles acham que Deus está abençoando. Não tenho problema com igreja grande ou igreja pequena. Mas algumas pessoas, elas apoiam
o seu coração na condição de que uma igreja grande ela é uma igreja abençoada. Você tem 1.000 membros, 5.000 membros. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes Deus permite que aquele evento, a gente falou da semana passada aquele evento do profeta, né? Inclusive o Alice, ele trouxe uma informação errônea, dizendo que cobraram 1.000, 2.000, 10.000, né? Você que ouviu na internet me perdoa porque essa informação é errada. A Rô conversou com uma pessoa que foi e você não cobrou nada. Aí a Rô perguntou, mas passou quantas ofertas? Eu sei. Entendeu? Cobrou de outro jeito. Você olha lá um estádio como aquele lotado. Não sei qual a capacidade do Mané Garrincha, mas sei lá, 50.000 pessoas. Quanta gente? Quem permite isso? Deus. As pessoas estão falando o que querem, achando que Deus está abençoando, e Deus nem está lá. É interessante você ler o livro de Ezequiel, e você começa a ver que Deus, em certo momento, ele está junto do profeta lá na Babilônia, e ele fala assim, vem cá profeta para você ver uns negócios aqui. E ele começa a mostrar a figura dele como Deus, sentado sobre os querubins, saindo do templo, porque lá já não se adorava mais a Deus. E ele passa pelos montes de Jerusalém, que vocês cantaram, em volta dos montes e tal, ele vai embora. Vai embora. Em nossa própria época, nós vemos tantas falas profanas que exibem uma desmedida audácia, apoiados na certeza que a mão de Deus jamais os alcançará. Veja um jornal, veja os roubos, veja as mentiras. Olhe para aqueles que convivem com você, que vivem uma vida de falsidade. E eles acham que a mão de Deus nunca os vai alcançar. Não só fazem as coisas erradas, mas ensinam a fazer. Não só fazem oculto, mas se alegram em expor as ações e aparentemente vitória das suas ações. E você pode ver isso em especial dentro da área sexual, como o mundo está bagunçado. E não é para você levantar nenhuma bandeira de contra homossexuais ou nada disso. Esse fim de semana fui numa feirinha com a minha filha, que eu gosto de ir com ela lá ver esses negócios de japonês, de coreano e tal. A gente estava lá. E aí você olhava, 99%, posso estar enganado, eram homossexuais ou gêneros diversos. Toda sorte de espécie. E eu, de maneira muito tranquila, eu estava com ela lá, e a gente olhando as coisas, e a gente caminhava, e uma coisa que os homossexuais em especial, não gêneros, tal, mas eles são muito amorosos no seu lidar, trata você com muito amor e carinho, e eu sim devolvi com amor e carinho. Nós não estamos aqui para levantar nenhum tipo de bandeira, que é exatamente o extremo do amor de Cristo. Nós temos que estar sempre prontos para dar razão da nossa fé em relação ao que nós cremos para as pessoas que são colocadas no nosso caminho. Não só fazem, mas ensinam a fazer. Não só fazem oculto, mas se alegram em expor as suas ações e aparentemente vitória das suas ações. Davi declarou este vão e confiante engano tão depressa quanto a recusa em aceitar esse padrão por meio de um apelo ao juízo divino. Ele olhava para a ação daquelas pessoas e falava, Deus vai fazer alguma coisa. Quiçá Ele possa me usar. Quiçá Ele possa me usar. Use as oportunidades. Oportunidades têm passado na sua vida e você tem perdido. A sua vida é muito mais do que trabalhar. Use as oportunidades. A Rô compartilhou, eu brinquei, eu falei hoje de manhã, em que uma moça que passa roupa para nós estava lá. E aí tinha uma peça de roupa que estava mais amassadinha e ela foi corrigir. E aí foi o tempo para a Rosane fazer o quê? Falar de Deus para ela. Há um momento do evangelismo, que é um momento, mas há o evangelismo de todos os dias, em que você pode no mínimo falar, Deus te abençoe. Hoje eu fui fazer
lá no apartamentinho da titia lá, a moça falou assim, tá faltando com um problema lá, e aí eu vi de cara na televisão que estava tocando algumas músicas cristãs, não era nada cristão de verdade, era gospel lá, aquela bagunceira lá, mas aí estava a senhorinha lá, a gente foi conversando, eu fui brincando, como é que é o nome do seu filho? Eu fui só procurando o caminho, fazendo as coisas que tinha que fazer. É Micael, pô, Micael é o nome de anjo, como é que escreve esse Micael? Fui e tal. E aí teve uma oportunidade para a gente poder estar falando. Falei que era pastor, falamos da igreja, falamos do amor de Cristo. Rápido, enquanto fazia as coisas. É essas oportunidades que você tem que aprender. Davi declarou esse vão e confiante engano de achar que Deus aprova tão depressa quanto a recusa em aceitar esse padrão por meio de um apelo ao juízo divino, declarando sua convicção de que por mais soberbamente que eles pudessem se exaltar, a hora da vingança viria quando Deus humilharia os povos. Ele faz uso no plural com o fim de fortificar a sua mente contra o medo, ao refletir sobre a ostentação dos seus inimigos. Deuteronômio 28:7. Deuteronômio 28:7 diz assim: o Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. E a Vânia diz, aleluia. As pessoas adoram esse versículo, mas é realidade. Apesar da distorção, é realidade. As pessoas elas vêm tramando contra você e elas vão sair por 7 caminhos. Devemos nos lembrar sempre que quando os nossos inimigos se parecerem muitos aos nossos olhos, de que uma das certezas de Deus é humilhar aqueles que são contra Ele ou são contra os seus filhos. Finalmente, Salmo 56, verso 8 diz o seguinte: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? O que ele está dizendo? Deus está por conta de tudo. Tudo que está acontecendo está no controle do meu Senhor. Jó dizia, eu sei que o meu Redentor vive. As palavras se expressam de uma forma de uma oração impactante. Se você prestar atenção nesse versículo, você vai ver que Davi está orando. Ele havia começado com uma solicitação para que Deus levasse em conta as suas lágrimas. Subitamente, como se houver obtido o que pedir, ele declara que elas foram escritas no livro de Deus. Ele sabe que tudo é Deus agindo. Essa confiança o mundo não tem. Naquele momento em que o motorista do André ligou, apesar dele ser um crente, eu creio que ele é um cristão salvo em Cristo, naquele momento ele esqueceu de Deus. E ele entendeu que... Por que aquilo? Ele falava, as últimas palavras dele, ele falava assim, pastor, e hoje de manhã eu falava, né, que Felipe, quando eu apresento uma palavra que é confrontante a ele, ele põe a mão no cabelo dele, que é bonitão, né, mais do que eu tenho, né, e ele fala assim, ai pastor, e ali o André, ele começou a falar assim, ai de novo, ai por quê? O que aconteceu? Misericórdia, e não sei o quê. Ações humanas, eu não estou falando que eu não ajo de maneira diferente, ou que vocês não agem, mas quando nós fazemos isso, nós estamos pondo a nossa confiança nas coisas naturais. Davi olha para isso e fala assim, Deus está agindo. O que será que haveria, André, de acontecido naquele dia, se você tivesse olhado para mim e falado assim, eu não sei se, eu não falaria não, tá? Estou falando se você falasse. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque quando ele mandou a foto para mim, eu falei assim, glória a Deus que não quebrou o vidro do caminhão. Porque o cara só desencaixou o caminhão, o vidro e colocou do lado. O que será que aconteceria se nós, diante das lutas da nossa vida, a gente identificasse Deus agindo e a gente falasse assim, glória a Deus. Glória a Deus. Podemos entender a interrogação de Davi como uma oração de gratidão. Olha que loucura. Davi, no meio da sua perseguição, ele está agradecendo a Deus. Pois entendia que não tinha qualquer necessidade de ficar inventando palavras, porque Deus, ele já tinha cumprido toda a sua vontade sobre a vida dele. E ele continua falando,
apesar dessa confiança em Deus, ele continua falando dessa peregrinação. Nesse momento aqui eu vejo algumas vezes muito clara algumas situações que o nosso querido André está passando. E ele fala da sua peregrinação como havendo não só sido notada por Deus, mas programada por Ele. Isso para que ele pudesse chamar a atenção para o aspecto notable da sua história, ou seja, de haver sido forçado a perambular em exílio solitário por um período de mais longo. Por que, Deus, que eu estou passando isso por tanto tempo? Por que não vira essa jogada? Será que você está pronto para virar essa jogada? Eu me converti por volta dos anos 2000. Então eu tenho por volta dos 24 anos de convertido. Desde que eu me converti, eu peço a Deus a unção da cura numa porção dobrada, eu faço umas orações malucas com o Senhor. Você acha que Deus ele vai dar um dom como esse, se uma pessoa não está preparada? Será que a nossa igreja estaria preparada para de 30 pessoas passar para 3 mil do dia para a noite? Será que eu estaria preparado? Então nós temos que começar a pensar o que aconteceria se Deus ele realmente atendesse os pedidos do nosso coração. Será que nós continuaríamos no caminho do Senhor? A referência que Davi faz não é uma peregrinação qualquer. E ele declara que a vida inteira dele, ele só faz peregrinar, ou seja, chorar. Consequentemente, ele ora para que Deus pusesse as suas lágrimas em seu odre, ou na sua jarra. Apocalipse 21, verso 4 e 5. Apocalipse 21, verso 4 e 5 diz assim: E ele, Deus, lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve essas palavras, porque elas são fiéis e verdadeiras. Ele vai nos enxugar as lágrimas no futuro. Por enquanto você ainda vai chorar, gemer. Era costume preservar o vinho e o azeite em garrafas, de modo que as palavras equivalem a uma súplica para que Deus não permitisse que as suas lágrimas caíssem no chão, mas que fossem guardadas com cuidado, como num precioso depósito. Deus, não esquece de mim. É o que ele está falando. As orações de Davi, como transparece dessa passagem, se acha diante de nós, procediam na fé, na providência de Deus, que vigia os nossos próprios passos, e porque até mesmo os cabelos da nossa cabeça estão contados. Alguns têm menos, né, Nicolas? Amém. Entendeu? Amém. Mas todos eles, assim aprove o Senhor. Mas você continua sendo bonitão. Entendeu? O seu sorriso, ele é muito mais bonito do que um cabelão, entendeu? Um topetezão assim, entendeu? Apesar que, se tiver unção do cabelo, eu vou orar por mim primeiro, depois eu oro por você. Vai saber, né? A menos que em nossa mente sejamos convencidos de que Deus toma especial cuidado a cada situação e aflição que suportamos, é impossível que nós nutramos uma confiança a tal ponto de orarmos para pedir que Deus deposite as nossas lágrimas no seu odre. Se você não acredita em Deus, você vai achar que as lutas que você está passando são só mais uma entre tantas outras que você vai passar. Quando eu finalizo uma luta, eu penso: essa já foi. Não vem outra não. Mas se vier, eu sei que Deus está comigo. É o Deus Emanuel sobre as nossas vidas. E mais, pela sua vontade permissiva, Ele vai considerá-las e vai deixar-se levar, sabendo que Deus está agindo em seu favor. Então, você está diante de uma luta, você está diante de uma dificuldade, procure solução para sair disso. Porque você não é uma ameba, você pensa. Busque conselho entre pessoas sábias, para que você possa decidir o que você vai fazer. Coloque nas mãos do Senhor e confia no seu agir. Poderíamos até cantar: solta o cabo da nau. Da nau. Ele, Davi, imediatamente acrescenta que havia obtido o que pedira.
e estimula sua esperança mediante a consideração de que todas suas lágrimas realmente haviam sido escritas no livro de Deus e, portanto, seriam com certeza lembradas. Então, toda a luta e dificuldade não passa desapercebida aos olhos do Senhor. Ele sabe o que você está passando. E os tiranos? E as pessoas que não acreditam em Deus? Os ímpios? Esses podem queimar a sua carne e seus ossos, mas o seu sangue, o meu sangue e o seu sangue vai continuar a clamar em altos brados por vingança ao Senhor. Então as pessoas, elas podem fazer o que quiser com você. Tem um versículo que fala assim: cuidado, não com as pessoas que podem tirar a sua vida, mas com as pessoas que podem, e aí eu acrescento, se possível fosse, matar sua alma. Cuidado com as pessoas que podem te levar a uma condição de não apagar totalmente o espírito, porque isso é impossível, mas diminuir essa chama de tal maneira que nem a lampadinha lá, apagou, agora acendeu de novo, né? Entendeu? Apagar essa chama do espírito de tal maneira que você fique jogadinho na vida e você passe 5 anos, 10 anos da sua vida gemendo, sem conseguir ver luz nenhuma de Deus. Aí você morre, vai para o céu e você fala assim: poxa, por que eu não aproveitei para fazer isso, aquilo, outro? Os ímpios não vão ter essa oportunidade. Cada lágrima sua que cai no chão é recolhida pelo Senhor. Quando Caim matou Abel, Deus veio e falou assim: o sangue do teu irmão sobe em clamor. Na época de Babel, sobe. Na época do Egito, sobe. Quando teve lá a destruição de Sodoma e Gomorra, sobe. O que está subindo? São as orações dos santos, que independente de quanto tempo passe, e aí nós estamos hoje, depois de milhares de anos, meditando sobre as lágrimas de Davi. Lágrimas que Davi sabia que caíam do seu rosto, mas que apesar de caírem do rosto, estava guardado no ódio de Deus. E ele pôde ver, no fim da vida dele, não no fim da vida, mas depois de um tempo, ele assumindo o reinado de Judá primeiramente, depois assumindo o reinado de Israel, tendo uma ditosa velhice, e ele foi abençoado, e até hoje ele é lembrado como uma menina dos olhos de Deus, que é a melhor coisa que você pode granjear na sua vida. Amém, queridos? Amém. Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos pela sua graça, porque as nossas lágrimas, Pai, não são ocultas ao Senhor. O Senhor tem visto, Pai, o nosso gemer, o nosso sofrer. Também tem visto, Pai, que a nossa gratidão, ou falta dela. Que o Senhor possa, Pai querido, cada vez mais gerar em nosso coração a certeza da Tua presença, a confiança da Tua ação. E nós saibamos esperar, confiantes, que o melhor de Deus não está por vir. Ele já veio, que é Jesus nas nossas vidas. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.